Não force nada. Não implore por portas fechadas. Não tente ganhar no grito o que só nasce do amadurecimento. Respira. Imagina a gente caminhando devagar pela calçada do bairro, ouvindo o ônibus ao longe, enquanto a poeira da mente vai assentando. Quando a pressa diminui, as formas aparecem. A vida não é corrida de 100 metros, é travessia longa. Quem se fortalece por dentro anda com menos peso e mais direção. E quem aprende a esperar o tempo certo sofre menos. Hoje a proposta é simples e profunda. Baixar o barulho, recolher a atenção, devolver a si o direito de conduzir o próprio ritmo. Porque constância humilde vence explosões de ânimo, e pequenas escolhas repetidas esculpem quem você se torna dia após dia, como água paciente que atravessa pedra sem alarde. Apenas insistência calma diária. Você talvez tenha passado meses correndo atrás de atenção, oportunidade, validação. Eu conheço esse ciclo. Tela do celular girando. Conversa que não leva a lugar nenhum. Promessas que brilham e somem. A gente se enche de tarefa e esvazia a alma. A primeira virada pede coragem. Organizar a casa interna. Abrir gavetas esquecidas. Admitir o que ficou mal resolvido. Jogar fora o que passou do prazo. Não é sobre planilha bonita, é sobre encerrar ciclos com dignidade. Sem essa limpeza, qualquer projeto novo nasce cansado, confuso, sem chão para crescer. Imagina acordar amanhã decidindo que sua atenção é um cofre. Ninguém mete a mão sem permissão. Você começa dizendo não para o que drena e sim para o que sustenta. Isso não te faz frio, te faz responsável. Carla, no Brás, ganhou paz ao silenciar notificações. Fábio, na Penha, percebeu que metade do cansaço era conversa inútil. Quando o ruído diminui, o essencial aparece. O coração para de tremer como linha torta. A mente que vivia em rodopio aprende a ficar em pé, firme, presente no aqui e agora. Às vezes a vida parece casa com todas as luzes acesas e a conta vem pesada. Você não precisa iluminar tudo. Escolha a sala onde vai viver hoje. Escolha o projeto que vai carregar agora. Escolha as 3 pessoas com quem vai dividir energia. O resto fica arquivado sem culpa. O corpo desarma, a respiração aprofunda, a presença volta. Maturidade é economia de movimentos. Menos gesto espalhafatoso, mais precisão. Quem concentra a luz num ponto, vê melhor o desenho do caminho. Talvez você tema parecer egoísta ao priorizar a própria paz. Não é egoísmo, é higiene mental. Quem vive de joelhos para todo pedido, cede no primeiro empurrão do dia. Quem aprende a ser inteiro vira base para si e para os seus. Escrever num caderno, listar pesos, nomear medos, fechar portas antigas pode doer como luto, mas é luto do que já morreu. Honrar o que se foi abre espaço para o que precisa nascer. Ordem interna não é frescura, é alicerce. Sem alicerce, qualquer vento derruba, e a gente chama de azar o que era falta de estrutura. Os antigos apontavam esse caminho. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade chega quando tiramos os olhos da vida alheia e voltamos ao que nos cabe. Não é frase de quadro, é ferramenta. Olhe o que está nas suas mãos hoje. Horário de dormir, alimento que escolhe, pessoas que frequenta, pensamentos que repete. Comece por aí, sem estardalhaço. O mundo respeita quem se organiza por dentro. Quando a casa fica firme, a rua lá fora para de mandar em você. Prove para si com gestos pequenos, arrume a cama, beba água, caminhe 15 minutos. A direção certa vale mais que qualquer pressa. Confia no processo e segue. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. Mudar a mente não acontece com um estalo. Acontece com treino. É como limpar um vidro que estava embaçado há anos. No começo só borra mais, mas depois de insistir, começa a enxergar melhor. A mente é a lente que colore tudo. Se ela estiver suja, o mundo todo parece cinza. Quem vive repetindo, não consigo, não dá, não nasci para isso, já entrou derrotado no jogo da vida. É como se fosse o próprio carcereiro, mantendo a chave do cadeado na mão e, mesmo assim, preferindo permanecer preso. Epicteto já avisava: o peso não está nas coisas, mas na forma como você carrega.
Trocar essa lente muda tudo. Não o cenário lá fora, mas a forma de atravessá-lo. Acordar reclamando, rolar a tela e encher-se de notícias ruins já é começar o dia com tijolos nos ombros. Agora, se você começa agradecendo, mesmo que seja pelo café quente, pelo teto, pelo silêncio de 5 minutos, já muda a energia. Maria, lá em Fortaleza, me contou que trocou a música barulhenta do celular por 10 minutos de silêncio ao acordar. Disse que a ansiedade dela caiu pela metade em uma semana. Isso não é acaso, é treino da mente. Cada escolha pequena é tijolo de um castelo ou pedra de um muro que te prende. Você decide o que constrói. O segredo está em observar sem reagir. Você sente raiva? Sente medo? Tudo bem, mas não precisa dar palco para isso. Anota, respira, observa, deixa passar. A mente não é inimiga, é ferramenta. Ferramenta usada sem consciência machuca, mas treinada vira extensão de quem você é. Sabe aquele carpinteiro que domina o martelo a ponto de não errar o prego? Assim deve ser a mente, obediente, precisa, firme. Só que para isso precisa de exercício. Escrever, refletir, alimentar-se de palavras que elevam, não de fofoca que envenena. Às vezes você acha que o problema é o emprego, a cidade, o relacionamento, mas muda tudo e continua igual, porque a raiz ainda é a mesma. A mente não treinada repete padrões como música quebrada. Troca a capa do disco, mas a melodia continua a mesma. Quer resultado diferente? Troque o repertório mental. É duro ouvir, mas você não atrai o que deseja. Atrai o que acredita. Acreditar em escassez gera escassez. Acreditar em medo traz mais medo. Quando você cultiva direção e ordem, a vida começa a devolver isso. Não existe mágica, existe disciplina mental. Decidir não reclamar, não alimentar fofoca, não se afundar em comparações. Decidir que cada vez que sentir inveja, vai transformar em inspiração. Decidir que cada vez que sentir raiva, vai transformar em energia para agir. Isso é treino. No começo soa falso, mas com o tempo vira hábito. Musônio Rufo dizia: mente mal treinada se perde em desejos inúteis. A clareza vem da repetição, não do improviso. Assim como a academia fortalece músculos, a reflexão fortalece pensamentos. Então, olha bem para os diálogos que repete consigo mesmo. Você tem sido seu carrasco ou seu guia? Tem sido eco de críticas antigas ou voz que aponta para frente? Escreva, fale, declare. Minha mente vai mudar e o resto vem. Repita até a mente acreditar, porque ela acredita no que você alimenta, seja veneno, seja cura. A diferença entre prisão e liberdade começa no que você escolhe pensar antes de dormir e logo ao acordar. E esse poder ninguém pode tirar de você, só você mesmo ao entregar sem perceber. Correr atrás de tudo como um desesperado parece virtude, mas na verdade é armadilha. A gente cresce ouvindo que tem que batalhar sem parar, mas ninguém explica que a correria cega é só fuga disfarçada. É como ver alguém remando sem destino em um barco furado. Muito esforço, pouco avanço, desgaste sem propósito. Quando a mente acredita que só vale se estiver ocupada, começa a confundir movimento com progresso. E a verdade é que às vezes a pressa não é coragem, é medo mal disfarçado. Medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido, medo de encarar o próprio silêncio. E o silêncio, justamente, é onde o estoico encontra sua força. Quantas vezes você já correu atrás de alguém que não queria ficar? Quantas vezes insistiu em situações que só sugavam sua energia? Essa urgência de provar algo para os outros é como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais força coloca, mais escorre. Marco Aurélio alertava que muitos passam a vida inteira correndo atrás do que nem sabem por que desejam. E é exatamente isso: dinheiro sem propósito, relacionamentos sem raiz, sucesso sem paz. O vazio que grita por dentro não se preenche com mais correria, se preenche com presença. Quando você para, respira e observa, o que parecia confuso começa a ganhar forma. O mundo moderno, no entanto, nos treina para pensar o contrário. Valoriza a pressa, glamouriza a exaustão, chama de fracasso o descanso. Mas a filosofia estoica lembra: sabedoria não é acumular, é saber soltar, é ter maturidade para entender que não precisa de tudo,
precisa do essencial. Quando você corre menos e vive com intenção, descobre que muitas portas nunca precisavam ser abertas e outras se abrem naturalmente quando você está pronto. É o paradoxo da vida. Quem para de implorar, começa a receber. Isso não significa acomodação, significa redirecionar energia. Não se trata de cruzar os braços e esperar que o mundo resolva. Trata-se de agir com intenção e não com desespero. É caminhar sabendo para onde e não correndo sem direção. Quando você se torna inteiro, presente e consciente, vira um imã. O que é seu encontra o caminho até você. O caçador vive cansado. O imã vive em paz. E essa paz se constrói com disciplina, não com fórmulas mágicas. É a coragem de parar de fugir e começar a caminhar em direção a si. Experimente se observar no próximo impulso de correria. A pergunta é simples. Isso vem da minha essência ou vem do meu medo? Nem toda pressa é bravura. Muitas vezes é ansiedade pintada de produtividade. A pausa revela o motivo escondido. Talvez seja necessidade de aprovação, talvez seja comparação silenciosa. Quando você descobre a raiz, entende que não precisa provar nada. Precisa apenas viver alinhado com a própria verdade. Esse é o ponto em que o caminho muda. E se hoje você escolhesse parar de se mover como quem foge e começasse a andar como quem busca clareza? O passo firme, mesmo lento, vale mais do que 100 corridas sem direção. O mundo lá fora não vai mudar a velocidade por sua causa, mas sua mente pode escolher não ser arrastada. O silêncio que você teme guarda a resposta que procura. A verdadeira corrida não é atrás de coisas, é em direção a si mesmo. O caminho não está no excesso de passos, mas na firmeza de cada um deles. Foco, disciplina e coragem formam um tripé invisível que sustenta qualquer transformação. Sem eles, a vida vira barca sem leme, empurrada pelos ventos de fora. O foco é como um farol em noite escura. Ilumina apenas um pedaço do caminho, mas suficiente para continuar. Disciplina é a trilha firme, a rotina silenciosa que dá estrutura mesmo quando a motivação falta. E coragem é a centelha que faz seguir adiante quando o medo grita. Sem esse trio, qualquer projeto desmorona no primeiro obstáculo. E a vida, sabemos, sempre apresenta obstáculos, não para nos derrotar, mas para nos moldar. O foco não significa fazer menos, mas escolher o que realmente importa. É recusar o excesso que confunde e dizer não com firmeza ao que distrai. Quem protege a atenção, protege o futuro. Quantas horas você já perdeu rolando tela, repetindo conversas inúteis, alimentando distrações? No fim do dia, a sensação de cansaço vem não pelo que fez, mas pelo que não construiu. Sêneca dizia que a vida é longa, se usada com sabedoria, mas quem não aprende a filtrar, se vê sempre correndo atrás de tempo como se fosse refém do relógio. A disciplina é a parte menos glamurosa, mas mais poderosa. Não é sobre acordar animado, é sobre acordar comprometido. É no detalhe que ninguém vê que se foge ao caráter. É na escolha entre levantar ou procrastinar, entre manter o rumo ou ceder à preguiça. Epicteto já lembrava: nada grandioso nasce de repente. As grandes vitórias são fruto de pequenas repetições diárias. Cada passo disciplinado é como tijolo colocado em silêncio, construindo muralha que resiste ao tempo. Quem entende isso não desiste diante da lentidão, porque sabe que consistência sempre vence. E então vem a coragem, não como ausência de medo, mas como decisão de agir apesar dele. Coragem é entrar no escuro sabendo que pode tropeçar, mas confiando que os próprios pés aprendem no caminho. Ela nasce quando a dor do medo aperta, e mesmo assim você escolhe avançar. Marco Aurélio escreveu que não dá para controlar a vida, mas dá para controlar a mente, e isso já basta para vencer. Coragem é enfrentar o vazio de apoio, continuar quando ninguém acredita, sustentar a fé em si quando tudo parece duvidar. Você já percebeu que a coragem não se mostra nas vitórias, mas nos momentos de desânimo? É quando a vontade de desistir parece maior que tudo e mesmo assim você dá mais um passo. É ali que se forma a fibra, é ali que você se recria. A vida não pede plano perfeito, pede persistência. Quem aguenta o processo, saboreia o resultado. Quem quer só atalhos se perde no meio da estrada. A coragem é a guardiã dos sonhos,
e só existe quando se aceita a dor como parte do crescimento. Então, hoje, pensa em que ponto desse tripé você precisa fortalecer mais. Está desperdiçando atenção e precisa de foco? Está se sabotando e precisa de disciplina? Está congelado no medo e precisa de coragem? Nomear já é o primeiro passo, porque sem identificar, você não transforma. E sem transformação, o mundo lá fora continua o mesmo. Mas quando você fortalece o tripé interno, até o chão que parecia instável começa a sustentar seus passos. A mente é como um templo invisível, um espaço sagrado onde tudo começa e tudo termina. O que você permite habitar dentro dela define o sabor da sua vida. Não é exagero dizer que ela é a chave mestra da realidade. Epicteto já afirmava com firmeza: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Não é o problema que derruba, é o peso que você coloca nele. Não é a opinião que fere, é o valor que você escolhe dar. A mente pode ser inimiga cruel ou aliada fiel, depende da forma como você a treina. Quantas vezes você já se sabotou sozinho? Estava prestes a crescer e inventou desculpa. Estava feliz e se meteu em confusão desnecessária. É como se houvesse um sabotador interno, sempre pronto para puxar você de volta ao chão. Esse sabotador é a mente sem treino, carregada de vozes antigas, ecos de infância, críticas que ficaram grudadas. Se você não assume o comando, ela cria labirintos que nunca levam a lugar nenhum. Mas a boa notícia é clara: a mente é moldável. Ela responde à repetição, aprende com consistência e se reconstrói quando você coloca consciência no processo. Treinar a mente não é fugir de sentimentos ou fingir que tudo está bem. O estoicismo não ensina anestesia, ensina observação. Ensina a sair do modo reação, onde tudo vira impulso, e entrar no modo ação consciente, onde você escolhe o que merece espaço. Marco Aurélio dizia que a qualidade dos pensamentos determina a qualidade da vida, e isso se prova na prática. Quem repete todos os dias que não é capaz, termina vivendo como alguém limitado. Quem repete que é construção, que está evoluindo, acaba agindo de acordo com essa verdade. A mente acredita no que você conta a ela, e como qualquer corpo precisa de alimento, a mente também. Só que em vez de pão e água, ela precisa de silêncio, boas leituras, reflexões. Você não constrói pensamentos fortes num terreno barulhento. Precisa criar espaço para que eles floresçam. Escrever diariamente organiza. Observar antes de reagir traz clareza. Escolher palavras que elevam em vez de ruídos que enfraquecem fortalece. Assim como músculos ganham força no treino, pensamentos ganham nitidez na constância. Cada vez que você escolhe não reagir de imediato, mas respirar e refletir, é como se estivesse polindo o espelho interno. E esse espelho, quando limpo, mostra quem você é sem distorções. Mostra que muitos dos medos eram fantasmas inventados, que muitas das críticas não eram suas, mas vozes emprestadas. E mostra também que a vida não precisa ser guerra contra si mesmo. Quando você vira aliado da própria mente, encontra dentro dela um abrigo. Paz não é ausência de problemas, é presença de clareza. E clareza nasce de treino, disciplina, repetição. A cada dia em que você decide ser dono da própria mente, mais próximo fica de ser dono da própria vida. Então, se há uma escolha para começar agora, é essa. Não se trate mais como inimigo. Não repita que não pode, não merece, não consegue. Troque por frases de construção, mesmo que pareçam pequenas. Diga a si que está em processo, que merece crescer, que já é mais forte do que ontem. Com o tempo, a mente começa a acreditar. E quando ela acredita, o corpo segue. As atitudes mudam. A vida se transforma. Essa é a chave. Não está no mundo, está em você. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. Imagina carregar o peso de governar o maior império do mundo e, ao final do dia, ainda parar para escrever sobre humildade, morte e disciplina. Foi isso que Marco Aurélio fez. Ele entendia que clareza não vem de fora, mas de dentro. Não se tratava de impressionar multidões, mas de não se perder no meio do barulho. O homem mais poderoso do mundo escolhia se sentar em silêncio todas as noites para conversar consigo mesmo.
Essa prática simples revela algo profundo. Sem clareza interior, nenhuma vitória externa se sustenta. É como erguer palácios sobre areia movediça. Clareza é enxergar sem ilusão, sem exagero, sem desespero. É cortar o excesso que entulha a mente e deixar espaço só para o essencial. Marco dizia: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que faz, diz e pensa. Palavras que parecem sombrias, mas que libertam, porque lembram que não temos tempo infinito para adiar o que importa. A clareza coloca urgência naquilo que realmente merece atenção. E essa urgência não é correria, é prioridade. É escolher viver o que conta, não o que distrai. Quantas vezes você se perdeu em ofensas, elogios ou comparações? Sem clareza, qualquer vento de fora balança você. Mas quando a mente está limpa, nada domina. A ofensa não te define. O elogio não te corrompe. O caos não te derruba. Essa força nasce do hábito de se perguntar: o que está sob meu controle agora? Essa simples pergunta separa o que merece ação do que merece aceitação. E esse filtro muda completamente a forma de viver. É filosofia de poder interno, não de passividade. Aceitar não é desistir. É parar de gastar energia com o que não pode mudar. É redirecionar toda essa força para o que está nas suas mãos. Caráter, disciplina, integridade. Marco também dizia que a vida é moldada pelos pensamentos que cultivamos. Se cultiva confusão, a vida se torna confusa. Se cultiva serenidade, a vida reflete serenidade. A clareza não vem pronta. Ela é plantada a cada pensamento escolhido, a cada emoção acolhida sem ser dona da casa, a cada silêncio respeitado como espaço fértil. E por mais que o mundo moderno valorize barulho e velocidade, a clareza sempre se esconde no silêncio. É quando você respira fundo e decide cortar excessos. É quando escolhe viver alinhado com valores e não com impulsos. É quando para de reagir automaticamente e começa a responder com consciência. Essa sobriedade é rara, porque exige ir contra o fluxo. Mas é justamente essa contramão que liberta. Quem governa a si mesmo não é arrastado pela multidão. Hoje, você também pode escolher essa clareza. Não precisa de todas as respostas. Precisa apenas de uma pergunta certeira. O que é essencial agora? Essa pergunta já corta pela raiz muita ansiedade. Ela devolve presença, devolve chão, devolve simplicidade. A alma se tinge da cor dos pensamentos, dizia Marco. Se escolhe pensamentos lúcidos, a vida ganha cor nova. E essa cor é a marca de quem aprendeu a não forçar, mas a fluir com direção. A vida não muda porque você corre mais rápido, muda porque você muda. Essa frase pode soar dura, mas é libertadora. Quantos dias você gastou acreditando que o próximo emprego, a próxima pessoa ou a próxima conquista finalmente trariam paz? E quando chegaram, percebeu que a inquietação continuava. Isso acontece porque nada lá fora substitui o trabalho aqui dentro. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto concordavam nisso. A mente disciplinada é o alicerce. Sem ela, qualquer vitória vira peso. Com ela, até as dificuldades se transformam em treino. Sêneca dizia que quem é corajoso é livre. Livre de quê? Livre do desejo sem fim. Livre da comparação silenciosa. Livre da escravidão de viver para provar algo. A vida se torna leve quando você entende que não precisa implorar por atenção ou reconhecimento. Precisa construir dentro de si uma base sólida, uma mente em ordem, um coração em paz. Quando esse alicerce existe, até as tempestades são enfrentadas com dignidade. É como barco com quilha firme. As ondas vêm, mas não viram. E talvez agora você se sinta cansado, com a sensação de estar sempre atrasado. Mas olha só, esse é o melhor momento para parar. Parar não significa desistir, significa escolher direção. Significa suspender a fuga, respirar fundo e reorganizar o que importa. É nesse ponto que nasce a verdadeira virada, porque só quando você cansa do caos é que decide pela ordem. Só quando o velho já não serve mais é que o novo ganha espaço. Essa é a oportunidade escondida no cansaço que você sente. O mundo sempre vai tentar empurrar mais tarefas, mais distrações, mais comparações, mas você pode escolher não entrar nesse jogo.
Pode escolher voltar o olhar para dentro e construir uma vida guiada por virtude e não por vaidade. É como limpar uma mesa cheia de papéis e deixar apenas uma folha em branco. De repente, o espaço parece maior, o ar mais leve, as ideias mais claras. Essa limpeza interior é que abre espaço para algo novo florescer. E quando esse espaço é criado, a vida lá fora começa a responder. Não porque você obriga, mas porque você se torna alguém pronto para receber. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Pessoas certas surgem, oportunidades aparecem, caminhos se alinham. Mas tudo isso é consequência, não é objetivo. O objetivo é se tornar impossível de ser ignorado, não pelos gritos, mas pela força silenciosa que vem de dentro. A partir desse instante, você pode escolher uma nova identidade. Não mais alguém que corre atrás desesperado, mas alguém que caminha firme, consciente e em paz. Não mais alguém que vive implorando, mas alguém que inspira confiança só pela forma como se posiciona. Essa decisão não precisa de espetáculo, precisa apenas de coragem íntima, porque quando você muda por dentro, inevitavelmente o lado de fora começa a refletir essa transformação. Quantas vezes você já acreditou que a felicidade estava em conquistar algo que ainda não tinha? O carro novo, a casa maior, a aprovação de alguém. E quando alcançou, percebeu que o vazio continuava morando aí dentro. É porque tudo isso é frágil, tudo isso pode ser perdido. O que é sólido está naquilo que ninguém pode roubar: caráter, disciplina, coragem, paz. Marco Aurélio lembrava que nada externo tem poder sobre nós, a não ser que entreguemos esse poder. Então, se sua mente está em ordem, o resto não balança você. Mas se a mente é fraca, até elogio demais vira prisão. Clareza é enxergar essa diferença. É viver guiado por valores, não por impulsos. É saber que a comparação nunca termina e que correr atrás de reconhecimento é como encher balde furado. A cada nova conquista, o vazio volta a aparecer. Quando você para de gastar energia tentando agradar e começa a investir em se fortalecer, algo muda. O olhar fica firme, o coração mais leve, a vida mais simples. Parece mágica, mas é disciplina. Parece sorte, mas é constância. A simplicidade bem escolhida vale mais que qualquer conquista espalhafatosa. E aqui está a verdade que dói, mas liberta. Não existe felicidade duradoura em nada que não depende de você. Não importa quantos diplomas, quantas viagens, quantos seguidores. Se sua mente está em guerra, a vida será guerra. Se sua mente encontra paz, a vida reflete paz. Isso não significa que não possa ter coisas boas. Significa apenas que você não as transforma em muleta. O estoico sabe usar o que tem sem ser escravo disso. E quando perde, não desmorona, porque nunca colocou sua identidade no que não controla. O mundo moderno, porém, grita o contrário. Diz que você só vale pelo que mostra, pelo que acumula, pelo que ostenta. E quem acredita nisso vive refém da opinião alheia. É como um fantoche, puxado por fios invisíveis que nunca estão em suas mãos. A filosofia estoica corta esses fios, devolve o controle para onde sempre esteve, dentro de você. É como acordar de um transe e perceber que não precisa mais dançar conforme a música dos outros. Pode escolher o próprio ritmo, o próprio compasso. Sêneca dizia que quem é corajoso é livre. Livre do quê? Livre da constante ansiedade de controlar o que não pode. Livre da escravidão de correr atrás de aplausos. Livre da angústia de depender de aprovação para se sentir alguém. Essa liberdade é rara, porque exige coragem de ficar só. Exige coragem de não seguir a multidão. Exige coragem de sustentar silêncio onde todos gritam. Mas é nessa liberdade que mora a verdadeira paz. É como abrir uma janela depois de muito tempo fechado e sentir o ar fresco invadir a sala. Quando você alcança essa liberdade, o que parecia impossível acontece. O mundo começa a vir até você, não porque você forçou, mas porque você se tornou digno de receber. E quando recebe, não é mais escravo disso, é apenas alguém que sabe usar sem se perder. O peso da vida diminui, porque o que estava fora deixa de ter domínio. A fortaleza está dentro, e dentro é lugar onde nenhum vento pode derrubar. É impressionante como a vida muda quando você deixa de correr atrás do que te esgota e começa a caminhar em direção ao que fortalece. Parece um detalhe, mas é uma virada completa.
Antes você vivia como caçador cansado, implorando por migalhas, tentando forçar conexões e resultados. Agora você se transforma em imã silencioso, que atrai pelo que é, não pelo que finge ser. O peso da obrigação dá lugar à leveza da presença. É como trocar correria em terreno arenoso por passos firmes em chão sólido. A pressa diminui, a clareza aumenta e a paz começa a aparecer nos lugares mais simples. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas a decisão é instantânea. É no momento em que você diz a si mesmo: eu escolho ser mestre da minha vida, que o caminho muda. Não porque tudo fora se reorganiza imediatamente, mas porque seu olhar muda. E quando o olhar muda, o mundo não tem outra opção a não ser responder diferente. É como virar a lente da câmera e perceber que aquilo que parecia escuro agora ganha luz. O cenário é o mesmo, mas a percepção se transformou. Talvez você ainda pense que precisa de algo externo para finalmente se sentir completo. Mas repare, tudo que é externo pode falhar, pode sumir, pode te decepcionar. A única coisa que você carrega para todo lugar é você mesmo. Por isso, o estoicismo insiste em trabalhar na mente, no caráter, na disciplina. É o único investimento que nunca é perda. É como construir casa com fundação profunda. Pode vir tempestade, pode balançar, mas não cai. Quem aposta só nas paredes vive com medo do vento. E a coragem nesse processo não é apenas enfrentar inimigos visíveis. É encarar os próprios fantasmas internos. É olhar para dentro e admitir: sim, tenho padrões que preciso abandonar. Sim, tenho vozes que não são minhas. Sim, tenho medos que não podem mais me controlar. Essa sinceridade é o primeiro passo da verdadeira transformação. É como abrir um quarto escuro que você evitava há anos. No começo assusta, mas logo percebe que dentro dele não havia monstros, apenas poeira e objetos esquecidos. Quando você aceita esse processo, algo incrível acontece. A ansiedade diminui, porque a ansiedade nada mais é do que viver tentando controlar o que não controla. Quando entende seus limites, quando foca no que está ao alcance, o corpo relaxa, a mente clareia e a vida se torna mais leve. É nesse ponto que a frase de Marco Aurélio ganha vida. A vida é moldada pelos pensamentos que cultivamos. Se cultiva serenidade, colhe serenidade. Se cultiva medo, colhe medo. É inevitável como semente lançada na terra. Agora pensa comigo, que sementes você tem jogado na sua mente? São sementes de clareza ou de confusão? De coragem ou de medo? De presença ou de fuga? Porque a colheita não depende de sorte, depende da escolha diária. E essa escolha está em suas mãos. Sempre esteve. É só assumir o comando. A vida começa a se alinhar quando você decide cuidar do jardim interno, não das ervas daninhas que crescem no quintal dos outros. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Rogério Oton Souza de Oliveira, que está acompanhando a gente direto de Manaus, no coração da Amazônia. Rogério, sua presença aqui é como o encontro dos rios da sua terra forte, imponente e cheio de significado para essa comunidade estoica que cresce a cada dia. Saber que o estoicismo chegou até Manaus e está fazendo parte do seu caminho é motivo de grande alegria para todos nós. Rogério, um abraço, meu querido. Seguimos então. O mundo moderno empurra você para acreditar que descansar é fracassar, que parar é perder tempo, que silêncio é sinal de fraqueza. Mas a verdade é o oposto. O silêncio é a oficina onde a mente se organiza, onde a alma recupera fôlego, onde o coração encontra equilíbrio. Não é fugir, é se preparar. É como o arqueiro que não puxa a flecha correndo, mas no silêncio e na firmeza antes de disparar. Quem vive apenas em correria, atira para todo lado sem nunca acertar o alvo. Quem aprende a pausar, escolhe a direção, ajusta a mira e lança no momento certo. E talvez você sinta medo desse silêncio, porque nele aparecem pensamentos que você evitou, sentimentos que varreu para debaixo do tapete, lembranças que não quis encarar. Mas são justamente eles que precisam ser enfrentados. Negar é como empurrar poeira para o canto da sala. Cedo ou tarde, o acúmulo incomoda. Quando você encara, percebe que a maioria dos monstros eram sombras. Percebe que o medo diminui quando você acende a luz da consciência. E essa luz só se acende na pausa.
Marco Aurélio, mesmo com exércitos esperando ordens, encontrava tempo para se sentar sozinho e escrever. Ele entendia que sem clareza interior, qualquer decisão externa seria frágil. Ele não governava apenas Roma, governava a si mesmo. Essa é a verdadeira liderança. Não mandar em multidões, mas comandar a própria mente. O que adianta conquistar o mundo e perder a si mesmo? O que adianta parecer forte lá fora e ser refém de fantasmas internos? A vitória começa no campo invisível. E não se engane, trabalhar em si exige mais coragem do que correr atrás de aplausos. Porque a batalha externa todo mundo vê, mas a batalha interna acontece no silêncio, sem plateia. É lutar contra a preguiça quando ninguém cobra. É escolher disciplina quando ninguém aplaude. É enfrentar medos íntimos que só você conhece. Esse tipo de coragem é rara, mas é a que muda a vida de verdade. É como o guerreiro que vence batalhas que o mundo nunca saberá, mas que garantem sua liberdade. E no fundo, não existe caminho mais seguro do que esse, porque tudo que depende de fora pode falhar. Mas tudo que você constrói dentro fica. A mente treinada não desaba diante da crítica. O coração fortalecido não se perde no excesso de elogio. O caráter firme não cede à tentação. Isso não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. É sobre repetir pequenas vitórias até que elas se tornem muralha. Quem se dedica a esse processo não precisa correr, porque já caminha com firmeza. Então, talvez hoje seja o momento de redefinir o que significa vitória para você. Não é mais chegar primeiro, é chegar inteiro. Não é mais agradar todos, é estar em paz consigo. Não é mais mostrar força para o mundo, é sentir força dentro. Essa mudança parece pequena, mas é a maior de todas. Porque a partir dela, tudo o que antes parecia caótico começa a ganhar sentido. A pressa dá lugar à presença, o medo dá lugar à coragem, a confusão dá lugar à clareza. O que mais assusta é perceber que muitas vezes a gente vive como prisioneiro de algo que não existe de fato. Somos reféns de opiniões, de olhares, de comparações, mas tudo isso só tem força porque damos força. Quando alguém te critica, a crítica não entra sozinha, é você quem abre a porta. Quando alguém tenta diminuir seu valor, só consegue se você aceitar. O mesmo vale para os elogios. Se você se apega demais, vira dependente deles. E aí a vida passa a ser montanha-russa, subindo e descendo conforme o humor dos outros. Mas o estoicismo lembra, a chave da cela está na sua mão. Imagine um dia inteiro em que você decida não se afetar. Alguém elogia? Você agradece, mas não se incha. Alguém critica? Você escuta, mas não se curva. Alguém te ignora? Você segue firme, sem implorar atenção. É como caminhar com armadura invisível. Nada fere porque nada penetra além da sua permissão. Essa postura não é frieza, é liberdade. É a coragem de ser inteiro, mesmo quando o mundo tenta te cortar em pedaços. Quem conquista isso, descobre uma paz que não depende de circunstâncias. Mas não se engane, esse equilíbrio não surge sozinho. Ele é fruto de prática, de treino, de repetições. Reacordar todos os dias e decidir que sua mente será sua prioridade. É escrever os pensamentos, é observar os padrões, é ajustar as reações. É como lapidar uma pedra bruta. No início parece que não muda nada, mas depois de semanas, meses, anos, a forma começa a aparecer. A mente se torna clara, o coração mais leve, a vida mais silenciosa. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E cada passo nesse caminho exige disciplina. Disciplina de não se render ao primeiro impulso. Disciplina de não correr atrás de quem não quer ficar. Disciplina de não gastar energia tentando controlar o incontrolável. Parece duro, mas é a única forma de se libertar. Porque a vida sempre vai ter barulho, sempre vai ter pressão, sempre vai ter gente tentando ditar como você deve ser. Mas você pode escolher não dar palco para isso. Pode escolher ser ator principal da própria história, não figurante do roteiro dos outros. Essa escolha transforma tudo. De repente, o que antes parecia urgente já não tem tanto peso. O que antes parecia ofensa se torna apenas ruído distante. O que antes parecia perda se mostra libertação. O coração aprende a diferenciar o que merece cuidado do que merece indiferença. E essa indiferença não é desdém, é maturidade. É saber onde colocar energia e onde simplesmente deixar passar.
é não gastar fogo em vento. E sabe o que acontece quando você alcança esse ponto? A vida começa a responder diferente. Você deixa de ser arrastado e passa a guiar. Deixa de ser reativo e passa a ser criador. O mundo não tem mais o mesmo poder de te abalar, porque o centro não está lá fora, está em você. Essa é a vitória invisível que sustenta todas as outras. É a base de quem não precisa mais forçar nada, porque já aprendeu que a verdadeira força nasce do equilíbrio. A clareza que você conquista dentro é como luz em quarto escuro. Antes tudo parecia ameaça, sombra assustadora, vulto que faz correr. Depois da luz, percebe que não havia monstros, apenas objetos mal colocados. É assim com a mente. Quando iluminada pela consciência, revela que muitos dos seus medos eram invenções. O problema nunca foi tão grande quanto você pintava, foi a lente que aumentava o tamanho dele. Por isso Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as noites, não para se exibir, mas para não esquecer o que realmente importa. Ele sabia que o maior inimigo não era Roma, mas a própria mente. E clareza não é dom, é treino. Você não nasce com ela, você cultiva. Cada vez que pergunta, isso está sob meu controle, você pratica. Cada vez que escolhe aceitar o que não pode mudar, você pratica. Cada vez que volta a atenção para o que depende de você, você pratica. E a cada repetição a vida ganha nitidez. É como limpar óculos embaçados. A princípio dá trabalho, mas quando vê o mundo com clareza, percebe como antes caminhava perdido sem notar. Talvez o maior desafio seja resistir ao espetáculo do mundo moderno. Somos bombardeados por excesso, velocidade, comparações constantes. Todos correm, todos postam, todos competem. Parece que parar é perder, mas o estoico entende, perder-se nesse jogo é a verdadeira derrota. A vitória é conseguir manter ordem interior mesmo em meio ao caos externo. É ter coragem de dizer não, coragem de escolher silêncio, coragem de ser diferente. Quem governa a si mesmo não precisa correr atrás de aprovação, porque já encontrou paz no próprio coração. Essa clareza também mostra que muito do que você chama de problema é apenas distração. Você gasta energia com fofoca, com opinião alheia, com discussões que não mudam nada. E enquanto isso, esquece de fortalecer o que realmente importa. A clareza filtra. Ela corta o excesso, elimina o que não tem valor, destaca o que é essencial. E quando o essencial aparece, a vida fica mais simples. E na simplicidade mora a paz que você tanto busca. Marco Aurélio poderia ter vivido em excesso. Poderia ter se perdido em poder, em prazeres, em conquistas. Mas escolheu sobriedade. Escolheu escrever, refletir, cultivar silêncio. Escolheu governar a si mesmo antes de governar um império. Isso ensina que não é a grandeza do cargo que molda o homem, é a clareza do caráter. E clareza não depende de posição social, depende de prática diária. Qualquer um pode cultivar, desde que esteja disposto a olhar para dentro sem medo. Hoje você também pode escolher. Pode decidir viver carregando peso inútil ou pode soltar o que não precisa mais. Pode decidir correr atrás de tudo ou pode caminhar apenas em direção ao que é essencial. A diferença entre cansaço e paz começa nesse ponto. Não é mágica, não é sorte, é clareza. E clareza não se pede, se constrói. É sua responsabilidade, é seu exercício, é sua liberdade. Quando você percebe que a vida não está contra você, mas apenas refletindo o que acontece dentro, uma sensação de alívio invade. De repente, entende que não precisa lutar contra tudo. Precisa apenas alinhar o que sente e pensa com o que faz. É nesse ponto que o peso diminui. O trabalho deixa de ser guerra, os relacionamentos deixam de ser palco de disputa e até as dificuldades ganham outro significado. Você não as vê mais como castigo, mas como treino. É como atleta que olha para a subida íngreme, não como inimiga, mas como parte do fortalecimento. A subida não muda, mas o olhar muda tudo. E talvez você se pergunte por que é tão difícil manter esse olhar. A resposta está na repetição. Desde cedo, ouvimos mensagens de medo, de comparação, de escassez. Crescemos acreditando que precisamos provar valor, correr atrás, conquistar reconhecimento. São camadas e mais camadas de crenças que se acumulam como poeira em vidro. E limpar esse vidro não é tarefa de um dia, mas de constância.
Cada vez que você escolhe um pensamento diferente, é como passar o pano mais uma vez. Com o tempo, a nitidez aparece. Sabe aquele momento em que você está quase desistindo porque parece que nada muda? É exatamente aí que o treino está funcionando. É como quando você começa a correr e os músculos doem. A dor não significa fracasso, significa que o corpo está se adaptando. A mesma coisa vale para a mente. O incômodo é sinal de que velhos padrões estão sendo quebrados. É desconforto de crescimento, não de derrota. Quem entende isso não desiste, porque sabe que cada desconforto é degrau de evolução. E é nesse processo que a coragem volta a aparecer. Não a coragem de enfrentar multidões, mas a coragem íntima de enfrentar a si mesmo. É fácil apontar o dedo para fora. Difícil é encarar os próprios medos. Difícil é admitir que muitas vezes você mesmo se colocou em segundo plano, acreditou em mentiras internas, deixou que o medo comandasse escolhas. Mas quando a coragem aparece, ela ilumina esse canto escuro e abre espaço para uma vida mais leve. É ato silencioso, mas de grande poder. O estoicismo sempre ensinou que não controlamos o que está fora, mas podemos escolher como reagimos. Parece simples, mas é a base de tudo. Quando você para de gastar energia, tentando moldar o que não depende de você, sobra força para transformar o que está sob suas mãos. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender do capricho do mundo para se sentir em paz. Você se torna dono da própria serenidade, guardião da própria força. É como construir muralha interna que protege sem isolar. E quando essa muralha está firme, nada externo consegue te derrubar. A crítica vira apenas ruído, o elogio vira apenas detalhe, a perda vira apenas parte do caminho. Nada mais é capaz de roubar sua paz, porque você não a entrega facilmente. Essa é a diferença entre quem vive implorando por estabilidade e quem constrói estabilidade dentro de si. E essa diferença não é destino, é escolha. Você escolhe todos os dias que tipo de vida vai construir. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Cartier House, que está acompanhando a gente direto de Saquarema, no Rio de Janeiro. Cartier, sua presença aqui é como o som das ondas quebrando nas praias da sua terra, trazendo calma, ritmo e aquela energia boa que só o mar do Rio sabe oferecer. Saber que o estoicismo chegou até Saquarema e faz parte do seu dia é motivo de grande alegria para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa jornada de reflexão, clareza e força interior. Cartier. Um abraço, meu querido. Seguimos então. A vida não exige que você seja perfeito, exige apenas que você seja constante. Esse é o ponto que muitos não percebem. Não são os grandes saltos que mudam tudo, mas os passos repetidos todos os dias. É como gota que cai sobre a pedra. Sozinha parece insignificante, mas com o tempo atravessa o impossível. O mesmo acontece com sua mente, com sua disciplina, com seu caráter. Não é a motivação de hoje que vai sustentar você. É a constância de amanhã depois de amanhã e todos os dias seguintes. Quem entende isso, aprende que paciência não é esperar parado, é continuar caminhando sem desistir. Epicteto dizia que nenhuma grande coisa nasce de repente. Essa frase ecoa quando pensamos no quanto corremos atrás de resultados imediatos. Queremos corpo definido em uma semana, clareza em uma noite, paz em um fim de semana de descanso. Mas a vida não funciona assim. A vida é construção, é semente que precisa de tempo para germinar, de sol e de chuva para crescer, de cuidado para florescer. E se você desiste no meio do processo, nunca chega a ver o fruto. Constância é a verdadeira fé em ação. E talvez você pense que constância é difícil porque não sente motivação todos os dias. Mas motivação é fogo que acende rápido e apaga rápido. Constância é brasa que permanece. Ela não depende de emoção, depende de decisão. Depende de repetir pequenas escolhas até que se tornem naturais. Acordar cedo mesmo com preguiça, agradecer mesmo com problemas, manter foco mesmo em meio a distrações. Essas pequenas vitórias são tijolos de uma muralha invisível que ninguém pode derrubar. Disciplina não é prisão, é libertação. Parece contraditório, mas é verdade. Quem vive sem disciplina está sempre preso a impulsos, a desejos que mudam de direção a cada hora.
Há vontades que nunca se sustentam. Quem tem disciplina, ao contrário, cria trilha segura. Não precisa depender de humor ou de circunstância, porque já sabe o que fazer. É como o rio que corre firme, mesmo quando as margens mudam. A disciplina dá estrutura, o foco dá direção e a coragem dá movimento. Juntos constroem uma vida com sentido. E sim, vai doer. Vai ter dias em que você vai querer parar, em que tudo parecerá inútil, mas é justamente aí que a transformação está acontecendo. Porque constância não é sobre se sentir bem o tempo todo. É sobre continuar mesmo quando não se sente nada. É atravessar o vazio com fé de que há algo além. É confiar no processo mesmo sem resultados imediatos. É persistir quando os olhos não veem, mas o coração acredita. Essa é a virtude de quem vive alinhado com o estoicismo. Não se desesperar diante do lento, não desistir diante do difícil, não se entregar diante do silêncio. Porque entende que cada desafio é lapidação, cada demora é treino, cada dor é parte da construção. E quando olha para trás, percebe que todo aquele esforço silencioso construiu algo sólido, algo que ninguém pode tirar. Essa é a vitória invisível, mas duradoura. Você já percebeu como muitas pessoas parecem viver à deriva, sempre reagindo ao que acontece, como se fossem folhas jogadas pelo vento? Uma crítica derruba, um elogio infla, uma perda paralisa. É como se não houvesse centro, apenas instabilidade. O estoicismo mostra outro caminho, construir um alicerce interno que não se abala com o sopro do mundo. Quando esse alicerce está firme, você continua de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Não é arrogância, é serenidade. É saber que dentro existe algo que nenhuma tempestade pode destruir. Esse alicerce se fortalece com escolhas pequenas. Não reagir no calor da raiva. Não se entregar à primeira tristeza. Não se perder em comparações inúteis. É como musculatura invisível que vai se formando cada vez que você pratica domínio próprio. Marco Aurélio escrevia que a vida de cada um é moldada pela mente. Ele entendia que pensamentos são sementes e que tudo o que se repete dentro, cedo ou tarde, se transforma em fruto. O problema é que muitos cultivam ervas daninhas e depois reclamam da colheita amarga. Olhe para a sua vida hoje. Quantos frutos nasceram de pensamentos que você alimentou anos atrás? Talvez inseguranças, talvez medos, talvez crenças limitantes. Agora imagine o que poderia nascer se você começasse a plantar coragem, gratidão e disciplina. É isso que o treino mental proporciona. Não muda o mundo em um dia, mas muda a raiz. E quando a raiz muda, o fruto também muda. A transformação verdadeira não começa no palco, começa no invisível. E sim, pode ser que você enfrente resistência. As pessoas acostumadas a ver você de uma forma vão estranhar quando você mudar. Vão criticar, vão duvidar, vão tentar te puxar de volta para o antigo. Mas a coragem que sustenta sua evolução não depende de aplausos, depende de compromisso. É como trilha em montanha. Os primeiros passos parecem solitários, mas quanto mais você sobe, mais ampla fica a visão. A solidão inicial é preço de uma liberdade maior. O estoicismo ensina a valorizar exatamente isso. A liberdade de não ser escravo de emoções descontroladas, nem de opiniões alheias. É viver com clareza suficiente para saber o que depende de você e o que não depende. É se concentrar no que pode ser transformado e soltar o resto. Parece simples, mas muda tudo, porque metade do peso que carregamos não vem do mundo, vem da insistência em tentar controlar o que não está nas nossas mãos. Quando você solta, descobre que caminhava com correntes invisíveis e que de repente está mais leve. Essa leveza não é ausência de responsabilidade, é responsabilidade bem escolhida. É gastar energia no que realmente importa, em vez de desperdiçar tentando agradar todos ou vencer batalhas inúteis. É focar na disciplina que sustenta, na coragem que move, na clareza que guia. Assim, cada passo deixa de ser corrida ansiosa e se torna caminhada consciente. E essa caminhada, mesmo lenta, constrói uma vida sólida, uma vida que não precisa forçar nada para fluir. Quando você entende que a mente é a raiz de tudo, começa a tratá-la com o mesmo cuidado que trata o corpo. Você alimenta o corpo todos os dias,
Mas quantas vezes alimenta a mente com algo que realmente fortalece? Se encher de notícias ruins, fofocas e comparações, é como encher o corpo de veneno em pequenas doses diárias. Não mata de uma vez, mas enfraquece até que não reste energia. Já quando você escolhe bons livros, reflexões profundas e silêncios intencionais, está nutrindo a mente como quem rega uma árvore. Pode demorar para ver o crescimento, mas o tempo sempre revela o resultado. É nesse ponto que você descobre que a mente pode ser tanto prisão quanto liberdade. Prisão quando você repete pensamentos de medo e de limitação. Liberdade quando você aprende a observar esses pensamentos e substituí-los por outros que constroem. Epicteto dizia que não é a vida que pesa, mas a forma como a carregamos. É como mochila nas costas. Se você coloca tijolos de pessimismo, o caminho fica insuportável. Se coloca ferramentas de coragem, o peso continua, mas agora serve para construir algo no fim da jornada. E não é preciso dar passos gigantes para mudar essa realidade. São as pequenas escolhas que, somadas, transformam tudo. Escolher agradecer antes de reclamar. Escolher respirar antes de reagir. Escolher ficar em silêncio em vez de discutir por orgulho. Essas decisões parecem simples, mas cada uma delas é uma vitória. É como lapidar diamante. O brilho não aparece de imediato, mas cada corte o aproxima de sua forma final. Assim, é o treino da mente, paciência e constância, moldando um brilho interno que nada pode apagar. Mas não espere aplausos por isso. O mundo não valoriza tanto as vitórias silenciosas. Ele aplaude os resultados visíveis, as conquistas espalhafatosas, o barulho. Só que a verdadeira transformação acontece quando ninguém vê. É no silêncio da madrugada, no momento em que você resiste ao impulso, na decisão de não repetir um erro antigo. Esses pequenos atos, invisíveis aos olhos do mundo, são as batalhas que moldam sua força. Quem vence essas batalhas internas já não precisa provar nada para fora. E quando essa mente fortalecida começa a guiar seus passos, a vida ganha outro ritmo. Você percebe que não precisa mais se desesperar. Não precisa correr para acompanhar os outros. Não precisa competir em corridas que não fazem sentido. Você escolhe onde coloca sua energia e, por isso, colhe mais paz. Essa paz não é ausência de problema, é presença de clareza. É a certeza de que, mesmo com tempestades, você sabe como atravessar. No fim, tudo volta para essa verdade simples. Sua mente é a chave. Ela pode abrir portas de liberdade ou trancar você em prisões invisíveis. Pode levantar você diante das quedas ou arrastar você para mais fundo nelas. Mas o poder de escolha é seu. Ninguém pode assumir esse papel. Não são os outros que decidem o que você pensa. É você quem decide quais pensamentos alimenta. E essa decisão, repetida todos os dias, é o que transforma destino em construção. Pensa em Marco Aurélio por um instante. O homem mais poderoso do mundo, comandante de exércitos, dono de decisões que mudavam o rumo de impérios. E ainda assim, todas as noites, sozinho, escrevia para si mesmo. Ele não escrevia para impressionar Roma, mas para não se perder dentro de si. Isso ensina algo que muitos esquecem. Quanto maior o poder, maior a necessidade de clareza. Porque sem clareza, até o trono vira prisão. Marco não queria ser escravo nem da glória, nem do medo, nem do ego. Queria ser livre dentro, porque sabia que só isso sustenta uma vida verdadeira. A clareza que ele buscava não era perfeição, era sobriedade. Era a coragem de olhar para a morte e vê-la como lembrete, não como tragédia. Quando escrevia, você pode deixar a vida agora. Não falava de desespero, mas de presença. Queria lembrar que cada instante importa, que não dá para viver adiando a própria essência. Essa clareza é o que impede a gente de se afundar no um dia eu mudo, porque esse um dia nunca chega. O que existe é o agora, e o agora é o único lugar onde sua transformação pode começar. Quantas vezes você já adiou mudanças importantes? Esperou segunda-feira, esperou depois do feriado, esperou ter mais coragem. E o tempo foi passando. Esse adiamento constante é como areia escorrendo entre os dedos. Quando você percebe, muito já se foi. Marco sabia que a vida era curta demais para viver em promessas. É por isso que suas palavras ainda ecoam 2000 anos depois. Ele não falava para a multidão, falava para si.
para não esquecer que a morte era lembrança diária de que o presente é o que temos. E essa clareza é como filtro poderoso. Quando você passa a vida por esse filtro, descobre que muito do que parecia urgente não importa. Descobre que muitas discussões não merecem resposta. Descobre que muitos desejos não passam de distrações disfarçadas. O filtro da clareza deixa apenas o essencial: virtude, disciplina, coragem, serenidade. E quando vive assim, o coração encontra leveza mesmo em meio ao caos. É como atravessar tempestade com bússola firme. A chuva continua caindo, mas você sabe para onde está indo. O mundo de hoje valoriza barulho, velocidade, aparência. Mas a clareza estoica valoriza silêncio, profundidade e presença. Enquanto todos correm para mostrar mais, o sábio aprende a precisar de menos. Enquanto todos se perdem em ruído, o sábio descobre a força do silêncio. É um caminho contra a corrente, mas é justamente ele que traz liberdade. Não liberdade de fazer tudo, mas liberdade de não ser escravo de nada. É a paz de quem sabe que já tem dentro o suficiente para viver bem. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Você não precisa de respostas para tudo. Precisa apenas de uma pergunta bem feita. O que está sob meu controle agora? Essa simples frase pode mudar sua vida, porque ela separa a dor inevitável da dor escolhida. Se está sob seu controle, haja. Se não está, aceite. Não com desistência, mas com sabedoria. E nesse equilíbrio, nasce a clareza que sustenta a vida inteira. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Francisca Olímpio, que está acompanhando a gente direto de Macapá, no Amapá. Francisca, sua presença aqui é como o nascer do sol bem no meio do mundo, iluminando essa roda de conversa estoica com luz e equilíbrio. Saber que você caminha com a gente aí do norte do Brasil enche essa comunidade de força, diversidade e propósito. É bom demais ter você conosco nessa jornada de reflexão e transformação interior. Francisca, um abraço, minha querida. Seguimos então. Clareza não é ausência de dificuldades, é capacidade de enxergar cada uma delas pelo tamanho real. Sem clareza, pequenos problemas parecem montanhas e você se afoga em copo d'água. Com clareza, até montanhas se tornam degraus que podem ser subidos passo a passo. Essa visão muda a forma como você reage às crises. Em vez de desespero, vem serenidade. Em vez de reclamar, vem atitude. Em vez de fugir, vem presença. A vida continua trazendo desafios, mas agora você não se perde neles, porque sabe distinguir o que é peso real e o que é exagero da mente. Quantas vezes você se deixou dominar por uma ofensa? Palavras que em poucos dias seriam esquecidas, mas que no calor do momento pareceram sentença. Isso acontece porque a mente sem clareza amplia tudo. É como lente quebrada que distorce a imagem. Já quando a mente está treinada, a mesma ofensa se torna apenas ruído, como buzina distante na rua. Você ouve, mas não se abala. E essa habilidade não nasce do nada. Nasce de prática. Nasce de repetir todos os dias que nada externo pode te ferir sem sua permissão. E isso vale também para elogios. Parece estranho, mas muitos se perdem no excesso de aprovação. Quando vivem para serem aplaudidos, tornam-se reféns do público. Precisam repetir sempre mais, mostrar sempre mais, até que o aplauso se transforma em prisão. A clareza protege disso também. Ensina que elogios são bons, mas não podem definir quem você é. Você aceita, agradece e segue. Nem maior pelo aplauso, nem menor pela crítica. Apenas inteiro. Essa postura é rara no mundo de hoje, porque a sociedade ensina que você deve reagir a tudo. Ensina que precisa se ofender rápido, responder rápido, se exibir rápido. Mas o estoico aprende a responder devagar. Aprende a não ser escravo de emoções repentinas. Aprende a respirar antes de agir. E nesse intervalo entre estímulo e resposta, mora a liberdade. É o espaço em que você escolhe quem quer ser, em vez de apenas repetir padrões. Esse espaço é pequeno, mas muda destinos inteiros. Marco Aurélio já dizia: a alma se pinta da cor dos pensamentos. Se você colore sua mente com pressa, medo e comparação, sua vida vai refletir isso. Mas se colore com disciplina, coragem e clareza, essa também será a imagem que o mundo verá. A vida não é o que acontece,
é o que você faz com o que acontece. E esse fazer começa sempre dentro, na forma como interpreta, reage e direciona a energia. Por isso, o exercício diário não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. Não é controlar as circunstâncias, mas controlar a forma como você olha para elas. Esse é o treino silencioso que ninguém vê, mas que constrói uma fortaleza que nada externo derruba. A clareza é o cimento dessa fortaleza. Sem ela, qualquer parede racha. Com ela, até as tempestades mais duras se tornam apenas parte do cenário. Quando você aceita que não pode controlar tudo, descobre uma liberdade que o mundo não ensina. Liberdade de não gastar energia, tentando mudar o incontrolável. Liberdade de não viver na expectativa de como os outros vão reagir. Liberdade de parar de se culpar por coisas que nunca estiveram em suas mãos. Essa clareza devolve o poder que você sempre teve, mas que talvez tenha esquecido. O poder sobre seus próprios pensamentos, atitudes e escolhas. O resto, o que não depende de você, não merece o peso da sua angústia. Quantas vezes você desperdiçou noites em claro tentando prever o futuro? Tentando imaginar todas as falhas possíveis, todas as críticas, todos os cenários que talvez nunca aconteçam? Esse é o tipo de prisão invisível que rouba sua energia sem dar nada em troca. O estoicismo lembra que preocupar-se com o inevitável é como remar contra a correnteza infinita. Só cansa, não avança. Quando você solta o remo, percebe que pode usar a energia para guiar o barco na direção que realmente consegue. Aceitar o que não pode mudar não é passividade, é sabedoria. É como o jardineiro que entende que não adianta gritar para a chuva parar. Ele cobre as plantas, espera a tempestade e depois continua o trabalho. Não perde tempo reclamando do céu, porque sabe que o céu não lhe obedece. Assim também é sua vida. O mundo não vai obedecer aos seus caprichos, mas você pode escolher como se posiciona diante dele. Essa postura transforma fracassos em lições, atrasos em paciência, dores em treino de resistência. Marco Aurélio vivia cercado de tentações de poder e ainda assim lembrava: a vida é moldada pelos pensamentos que cultivamos. Ele sabia que tudo de fora poderia mudar de repente, mas que os pensamentos escolhidos permaneceriam como tinta sobre a alma. Essa consciência o impedia de se perder no excesso, mesmo quando tinha tudo para se perder. A lição é clara: você não controla as circunstâncias, mas controla a cor que escolhe dar a elas. E aqui está um ponto poderoso. Aceitar não significa desistir, significa redirecionar. Quando você solta o que não controla, sobra energia para investir no que realmente pode transformar. Essa mudança de foco é como trocar uma lâmpada fraca por uma luz intensa. De repente, você vê o que antes não via, descobre oportunidades, percebe forças esquecidas, encontra caminhos que estavam escondidos pela névoa da preocupação inútil. A vida continua a mesma, mas o olhar faz dela outra, e é nesse redirecionamento que nasce a verdadeira força. Você não perde tempo brigando com o vento, mas ajusta as velas. Não luta contra o inevitável, mas fortalece o que depende de você. E essa postura, repetida todos os dias, cria dentro de si uma firmeza que impressiona. Quem olha de fora pode até não entender, mas sente. Existe algo inabalável aí, e esse algo não foi dado, foi construído. Foi clareza transformada em liberdade. A clareza estoica não é luxo, é necessidade. No meio de tanto barulho, ela funciona como bússola que aponta sempre para o essencial. Você não precisa de todos os caminhos abertos, precisa apenas de direção firme. E essa direção não vem de opiniões, não vem de promessas, não vem de aplausos, vem de dentro. Quando a mente está alinhada com valores sólidos, cada passo encontra sentido. Mesmo que o mundo chame de perda, você sabe que é libertação. Mesmo que chamem de solidão, você entende como fortalecimento. O significado está no olhar, não no fato em si. E talvez a sociedade te chame de estranho por escolher essa clareza, porque a maioria prefere correr, acumular, se perder em ruído. Mas a coragem de ser diferente é justamente o que transforma. É a coragem de não precisar seguir o fluxo. É a coragem de não viver em correria só porque todos correm. É a coragem de parar, respirar e viver em ritmo humano.
Essa decisão de andar contra a maré revela uma liberdade que poucos conhecem. Não é rebeldia, é sabedoria. Marco Aurélio escolheu sobriedade em vez de excesso. Ele poderia ter se perdido em prazeres e vaidades, mas decidiu viver com simplicidade e virtude. Esse exemplo mostra que não importa onde você esteja ou o que possua, sempre existe a escolha de como viver. Não é a coroa que define o homem, é o caráter. Não é o poder que revela a grandeza, é a clareza com que se conduz. Essa é a lição que atravessa séculos e chega até você hoje. O maior domínio que alguém pode ter é sobre si mesmo, e essa clareza não se conquista de uma vez. Ela exige prática. Exige que você se pergunte todos os dias: o que é essencial agora? Essa pergunta corta o excesso como faca afiada. De repente, conversas vazias perdem graça, preocupações desnecessárias perdem espaço, desejos sem raiz perdem força. O que sobra é presença. Presença no que importa, presença em quem importa, presença em si mesmo. Essa simplicidade é riqueza invisível que sustenta qualquer outra riqueza. E não é porque você escolhe clareza que a vida se torna fácil. Pelo contrário, os desafios continuam. Mas agora você os atravessa sem se perder. É como o guerreiro que, em meio à batalha, mantém o olhar fixo no horizonte. O caos está em volta, mas dentro há firmeza. Essa firmeza não é presente, é treino. Cada escolha consciente fortalece. Cada silêncio escolhido amadurece. Cada desapego praticado liberta. É um processo lento, mas profundamente transformador. No fim, o que Marco ensinaria a você é simples. A alma se tinge da cor dos pensamentos. Se você quer uma vida clara, precisa pintar a mente com clareza. Se quer uma vida corajosa, precisa alimentar a mente com coragem. Se quer uma vida serena, precisa regar a mente com serenidade. Não espere que o mundo faça isso por você. A cor da sua vida está nas suas mãos, e cada pensamento é pincelada nesse quadro invisível. A vida não se transforma porque você pede, ela se transforma porque você se transforma. Tudo aquilo que você tanto buscava do lado de fora, paz, amor, direção, propósito, sempre esteve aí dentro, esperando ser cultivado. Mas o mundo ensina o contrário. Ensina que é preciso correr atrás, acumular, provar, mostrar. O estoicismo desmonta essa ilusão. Ele mostra que nada duradouro nasce da pressa ou da aparência. O que é sólido se constrói em silêncio, na repetição humilde, na clareza que cresce dentro antes de aparecer fora. E se hoje você sente que está atrasado, saiba que esse é exatamente o ponto de partida. A sensação de cansaço não é prova de fracasso, é sinal de que você não aguenta mais viver do mesmo jeito. E isso é bom, porque só quando o velho já não serve mais é que o novo pode nascer. Então não lute contra esse incômodo, use-o como combustível. É ele que está te chamando para mudar. É como dor no corpo que avisa que chegou a hora de descansar ou de trocar de postura. O incômodo é mestre, não inimigo. Olhe para a sua rotina e veja quanta energia você desperdiça tentando controlar o incontrolável. Talvez horas em discussões sem saída, talvez dias inteiros se comparando, talvez semanas repetindo padrões que só drenam. Imagine se essa mesma energia fosse direcionada para o que você pode de fato mudar: sua disciplina, seu caráter, seus hábitos. O impacto seria gigantesco. O problema não é falta de força, é força mal usada. É como água escorrendo pelo ralo enquanto você reclama da sede. E aqui está uma verdade que liberta. O mundo não entrega o que você implora, entrega o que você se torna. É por isso que correr atrás sem se preparar não funciona. Porque o universo responde àquilo que você é, não apenas ao que você deseja. Se você quer paz, precisa se tornar alguém que cultiva a paz. Se quer respeito, precisa se tornar alguém que se respeita. Se quer amor, precisa aprender a amar a si mesmo antes. Tudo começa dentro. Tudo. Sempre. Talvez pareça difícil aceitar essa responsabilidade, porque é mais fácil culpar os outros, culpar as circunstâncias, culpar a sorte. Mas culpar não muda nada. É como tentar apagar incêndio com fumaça. Só quando você assume o comando é que as chamas começam a ceder. E assumir não significa controlar tudo, significa cuidar do que depende de você com firmeza. É disciplina aplicada, é clareza sustentada,
É coragem praticada todos os dias. No fim das contas, o que diferencia quem vive perdido de quem vive em paz é isso: a coragem de olhar para dentro e mudar o que precisa ser mudado. Não importa se o mundo te chama de estranho, se te julgam, se te criticam. O que importa é que dentro você esteja inteiro, porque quando isso acontece, ninguém mais pode te roubar. A vida pode balançar, mas você continua firme. E firmeza, no fundo, sempre foi o maior sinal de liberdade. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Armando Condesse, que está acompanhando a gente direto de Manica, em Moçambique. Armando, sua presença aqui é como a luz do amanhecer africano que atravessa distâncias e aquece corações com verdade e sabedoria. Saber que o estoicismo chegou até Manica e faz parte do seu dia é motivo de enorme alegria para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão, força interior e crescimento constante. Armando 1. Abraço, meu querido. Seguimos então. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para a mesma direção. A transformação verdadeira nunca depende do que está fora. Sempre nasce do que você cultiva dentro. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, mas se a mente continuar igual, os padrões voltam. É como trocar o cenário, mas manter o mesmo roteiro. O resultado não muda. Só quando você decide reescrever a história a partir da raiz é que algo realmente novo acontece. Essa raiz é a mente, o caráter, a disciplina. É aí que está o poder. O estoicismo sempre repetiu: não é possível controlar os ventos, mas é possível ajustar as velas. Essa metáfora mostra que a vida não se curva a ou si nossos desejos, mas sempre se curva a nossa postura. Quando você ajusta suas reações, o barco segue, mesmo em mares turbulentos. Sem clareza, você gasta energia brigando com o vento. Com clareza, você usa o vento a favor. A diferença não está na força externa, mas na sabedoria interna. E veja como isso muda até a forma de encarar a morte. Marco Aurélio não a via como tragédia, mas como lembrete de urgência. Ele dizia: você pode deixar a vida agora. Para muitos, isso soa sombrio. Para ele era libertador, porque lembrava que cada instante é oportunidade de viver com virtude. Não adiar, não esperar, não prometer um dia eu faço. A vida acontece no agora, e o agora sempre esteve disponível. O futuro é apenas intenção, o passado é apenas memória, mas o presente é ação. Sêneca reforçava que a coragem é liberdade. Liberdade de desejos sem fim, de medos sem razão, de opiniões que não acrescentam nada. Essa coragem é o que permite você caminhar mais leve. E não se engane, leveza não é ausência de esforço, é esforço bem direcionado. É escolher batalhas que valem a pena, é investir energia onde há retorno real. Quando você vive assim, a paz deixa de ser miragem distante e passa a ser chão firme de cada dia. E então tudo começa a se alinhar. Você organiza sua vida, muda sua mente, para de correr atrás, pratica foco, disciplina e coragem, entende que sua mente é a chave e busca clareza como Marco Aurélio buscava. Cada uma dessas escolhas se conecta como peças de um quebra-cabeça. No início, parece confuso. Depois, a imagem começa a surgir. E essa imagem é você, mais inteiro, mais sereno, mais firme. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você ficou forte. A vida sempre vai testar sua constância. Haverá dias de cansaço, haverá noites de dúvida, haverá pessoas tentando te puxar de volta. Mas agora você sabe. A verdadeira vitória não está em gritar mais alto, nem em correr mais rápido. Está em permanecer fiel ao que construiu dentro, porque quando o coração encontra clareza, o mundo já não dita seu valor. E é nesse ponto que você finalmente entende. Não precisa forçar nada. Basta trabalhar em você, e o resto vem. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.